fazer filmes sobre filósofos. As melhores coisas que tem no cinema sobre filósofos são as obras do Rossellini. Ele tem uma do Descartes, tem do Santo Agostinho, tem Platão também, se não me engano, Sócrates. Tem uma sobre Luís XIV, a ascensão do absolutismo, e ele tem uma sobre Pascal. Não sei se essa história realmente aconteceu ou se aconteceu como o Rossellini retrata, mas se não é bene trovata, né? Porque ele consegue em uma cena condensar tudo isso que eu estou falando para vocês. É uma cena do filme Pascal, do Roberto Rossellini, em que o padre Mersenne leva o Pascal para assistir uma palestra do Descartes. Né? Aí o Descartes apresenta a palestra e o Mersenne puxa o Pascal e fala: eu quero apresentar esse jovem, o Pascal era bem mais jovem, ao célebre Descartes. O Pascal faz todos os elogios ao Descartes e aí fala: mas eu tenho algumas objeções. E faz uma sequência de objeções ao Descartes. O Descartes ouve, olhando tudo, levanta, fecha o livro que ele tinha na mão, olha para o Pascal e diz: eu já tinha pensado nisso antes e já refutei tudo isso no meu próprio pensamento. Sabe? Ele recusa o diálogo. Tá certo? Alguém poderia me dizer: não, mas basta ver as cartas do Descartes com os outros, com as objeções. Na própria edição dos Pensadores tem as objeções, né? E as respostas do Descartes. Mas basta ver o que é uma filosofia como a do Pascal, ou as cartas do Pierre Bell, para ver o que é uma verdadeira filosofia do diálogo, e uma filosofia que aproveita o diálogo só para reiterar as suas posições. O que o Descartes faz nas cartas? Ele só explica de novo a mesma coisa, diferente de um Bell, que numa carta diz: talvez eu esteja errado mesmo, vamos considerar esse outro ponto de vista. E aí sim, vai desenvolvendo: talvez possa ser isso. Não, e vai realmente corrigindo a sua perspectiva a partir do diálogo, e não uma oportunidade para reiterar suas posições. Tudo isso para dizer, então, que a insularidade do filósofo de gabinete é uma insularidade que encontra sua causa primeira na situação política do país, política e histórica. Portanto, Newton só poderia ser inglês. Quando nós poderemos ter um Newton na França? Quando a França deixar de ser absolutista, quando der o devido valor aos seus filósofos, quando criar grandes academias de ciência, que na época da Voltaire já existiam. Isso aparece, por exemplo, num verbete de um filósofo do século XVIII que escreveu para a enciclopédia do Diderot. Na verdade, o verbete foi ele escreveu, mas esse verbete o Diderot tomou como se fosse dele. O filósofo chama Dumarçet, e ele escreveu um verbete filósofo da enciclopédia. A enciclopédia do Diderot e do Lalenner tem um verbete, um dicionário, tem um verbete lá, o filósofo, foi o Dumarçet que escreveu. O Dumarçet no início diz: o que marca o filósofo do meu tempo? Não ser um homem de gabinete. Não ser um homem de gabinete. Não ser como os filósofos do século anterior, que deduziam o mundo a partir das suas fantasias. O filósofo do século XVIII, diz o Dumarçet, é um homem que sabe conversar bem, que convive com os outros, que conhece história, que conhece línguas e assim lá. Tudo bem? Então, o que acontece é que a filosofia experimental tem gosto. Aconteceu na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra permitia um tipo de convívio entre os sábios que a França não permitia. Descartes teve sua imaginação hipertrofiada justamente porque vivia em um país que cerceava a comunicação. O advento da sã filosofia faz com que a história da filosofia mude. Esse é um ponto importante. Enquanto na época do Descartes, no tempo de Descartes, as filosofias de sistema são pensadas como o que é o sistema de Descartes contra o sistema de Spinoza, contra o do Leibniz? Mútua destruição. Um sistema anula o outro. O que é a filosofia de sistema? Englobamento e correção. Eu não tenho mais um sistema, uma filosofia que nega a outra completamente,
mas uma filosofia que engloba a outra, que corrige a outra, que se vale de elementos da outra para continuar. Com o advento dessa filosofia, portanto, as disputas filosóficas deixam de ser a disputa entre sistemas filosóficos que se anulam mutuamente e passa a ser, na filosofia experimental, o lento progresso em que uma perspectiva engloba a outra, não a exclui, mas a corrige. Isto na filosofia de natureza, na filosofia da natureza, na física, né? Na filosofia da natureza, esse percurso do Voltaire mostra duas coisas. A filosofia não pode ser um percurso de eterno recomeços, né? Como se cada filosofia tivesse que recomeçar, reconstruir todo mundo, né? E a filosofia não pode ser a tarefa de um único homem. Tá certo? É isso que nós ganhamos no final desse percurso. Ora, nós temos então um sentido que nos leva ao terceiro sentido, temos um percurso que nos leva ao terceiro sentido de história: progresso, processo cumulativo. A física mostra que na física, a filosofia experimental mostrou que é possível ter progresso em filosofia. Na física, na filosofia experimental. Certo? Mas a metafísica, que para o Voltaire é muito importante, as respostas metafísicas são ruins, mas a metafísica como questionamento é importante. O que é liberdade? O que é o homem? Né? Como entender a realidade do mal? O que é o destino? São questões metafísicas importantíssimas. Neste caso, diz Voltaire, não tem o progresso que nós vemos na física. A filosofia experimental não funciona. Por que não funciona? Óbvio. Porque não tem observação. Eu não observo Deus, não observo a liberdade, não observo... Tá certo? Então, aquilo que escapa ao reino da observação, escapa aos avanços da filosofia experimental. Mas isso não quer dizer que a história aí não seja importante também. Ela é muito importante. Em dois sentidos. O primeiro deles é que todas as questões metafísicas são tratadas historicamente. Consideramos, por exemplo, o tema importante para o Voltaire, que é o tema do destino. O que é o destino? A concatenação necessária de causa e efeito. É isso. O Voltaire abre o dicionário filosófico, verbete destino. O que o Voltaire faz? Como eu disse, ele não vai direto ao ponto. O que ele faz? Ele pode até definir o que é destino e depois ele faz um recuo histórico. Ele diz: Homero era filosófico porque lá já existia a ideia de destino, os indianos concebiam o destino assim, os primeiros hebreus desse modo, os cristãos primitivos assim. Ele faz uma pequena história do problema. E a partir dessa pequena história ele retira elementos para poder pensar o problema em seu tempo. Tá certo? Então, o tema, as próprias questões metafísicas, apesar de não terem progresso, processo cumulativo, nelas também há uma importância da história, porque as questões são tratadas historicamente.